Oi pessoal aqui do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje, a pedido de uma seguidora, eu vou falar sobre o ideal de uma rotina. Complicado isso, né? Mas eu vou tentar. Eu não vou especificar uma faixa etária, porque o princípio da rotina, ele é o mesmo. E qual seria o ideal dessa rotina? A rotina que existe. Às vezes as pessoas acham que a criança tem uma rotina, mas a criança não tem uma rotina. E isso pode justificar um monte de coisa que possa estar acontecendo na vida da criança e na vida dos pais também, que sentem igual a criança toda essa confusão e estratégia de conduzir a criança da melhor forma. A pessoa vira e fala: Alice, meu filho tem rotina. Eu falo: então que bom, que horas que ele dorme? Depende se ele, às vezes ele dorme 7 meses, ele dorme 9 horas, mas olha, ele não passa das 10. Isso não é ter rotina, isso é ter um limite para aceitar determinadas ações. Ter rotina é você determinar um cronograma diário para a criança. Então você fala assim: Alice, mas a vida dela vai ser completamente engessada diante dessa rotina. Mas se você for pensar, nossa vida também caminha para isso. Essa previsão, ainda mais na infância, ela é boa para a criança, ela diminui a ansiedade da criança, ela diminui as expectativas. A criança ter previsão acalma, faz dela mais feliz, porque a criança não tem noção cronológica das coisas, ela não tem, direcionamento de horário. Então ela sabe o que vai acontecer com ela de acordo com as atividades que estão sendo feitas. Na nossa vida é assim, né? Você tem hora para entrar no seu trabalho, você tem hora para sair, você tem hora para academia, você tem hora na sua consulta, você tem hora para tudo. E ainda que você não tenha, o seu corpo começa a pedir a hora do seu almoço, a hora do seu lanche, a hora de você beber água. E a criança tem que ser assim. Eu não sei como é a vida dessa criança especificamente, né? Se ela vai para a escola, se ela não vai. Eu vou começar traçando com vocês essa rotina ideal pelo horário do sono. Essas ações a gente pode ter certeza que são fixas, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de sugerir na rotina ideal é que a criança durma até 9 horas da noite. Para ela estar dormindo até 9 horas da noite, você entende que você tem que cumprir todo o ritual que antecede isso para que isso se realize. Então, o que é o ritual que antecede? A janta, o banho, o relaxamento. Então, vamos determinar, gente, que se essa criança está dormindo 9 horas da noite, você tem que realizar isso antes. Criança está dormindo 9 horas da noite, e lá no meu Instagram eu falo muito sobre os benefícios dessa dormida até 9 horas da noite, então confiram lá se você ainda não viu. Você vai imaginar que ela vai acordar por volta de 7h30, 8 horas. Durante o dia, o que vai determinar a rotina do seu filho é a realidade da vida de vocês. Se ele estuda, se ele não estuda, se fica com a babá, que babá é essa, se ele faz esporte, se ele não faz. Então, como eu não tenho como listar isso, eu vou listar os princípios do que você tem que incluir na rotina dele. Vida social. Então, se não é escola, é um parquinho, é um convívio diário com outras crianças. Esse convívio é muito importante para o desenvolvimento da criança. Estimulação. Então, se não vai para a escola, estimulação artística com tintas, desenhos, estimulação de lógica, atividade de montagem, atividade de quebra-cabeça, atividade de jogo da memória e por aí vai. Depende muito da idade da criança. Atividades esportivas é muito importante incluir na rotina da criança desde os 6 meses, então pode ser uma atividade de psicomotor, uma atividade de natação. Dos 2 anos você já pode incluir outros esportes, como judô, balé, tênis, aí vai depender da academia, das circunstâncias, do que está ao alcance da família nesse momento. Para as crianças que ainda dormem ao longo do dia, soneca é importante incluir, e a alimentação. A alimentação é uma das coisas que, igual o sono, da hora que ele vai dormir, você pode determinar. Então, você vai determinar que ele vai acordar e vai fazer a primeira refeição, que é o café da manhã, você determina o horário, tá? Aí, o almoço, eu sugeriria que você calcule esse almoço entre meio-dia e 1 hora, porque esse almoço também vai determinar que ele esteja dormindo 9 horas, que é aquela sua meta inicial, né? Que a gente conversou ali no começo do vídeo. Depois desse almoço, você imagina que ele vai ter mais uma refeição de lanche, que pode ser por volta de 3, 3h30 da tarde. Quando vai se aproximando do fim do dia, você vai para aquele ritual do sono. Você vai oferecer a janta, você vai oferecer o banho, você vai oferecer o relaxamento. À noite, evitar ao máximo televisão, luz forte, agitação, movimentação excessiva. Óbvio que uma vez ou outra não tem problema, né? Você não vai deixar de ter uma vida social também por causa disso, mas normalmente proporcionar esse hábito para a criança. O ideal são livros, massinha, desenhos, coisas que acalmem mesmo, ajuda a criança nessa percepção aí de relaxamento visual, motor. A ordem dos fatores não altera o resultado, então tem gente que me pergunta: o que eu faço primeiro? Eu dou o banho, eu dou a janta, eu relaxo? Tanto faz, depende da necessidade da família. Não vai alterar o resultado, mas o importante é que você tenha suas metas possíveis. Então, eu tô falando aqui de 9 horas da noite, mas para você tem uma meta possível de estar 8h30. Se essa meta é possível, ótimo, quanto mais cedo a criança dorme, melhor. Existe esse mito aí de achar que a criança que vai dormir mais cedo, você vai trazer esse sono para mais cedo, ele vai acordar mais cedo, mas isso não vai acontecer. Um bom
Parâmetro para isso é você observar que quando você põe seu filho para dormir mais tarde, ele ainda se acorda no mesmo horário. Quando você põe ele para dormir mais cedo, também. Então não tenha medo dessa questão e absorvam, gente, que a rotina é muito importante para o desenvolvimento da criança. Em todos os aspectos e para o bem-estar de toda a família que agradece a previsão de saber em que momento vocês também vão poder relaxar e se dedicar ao tempo de qualidade de vocês. Espero ter conseguido esclarecer. Eu sei que é um tema difícil da gente abordar, porque são muitas realidades, mas se vocês tiverem alguma outra pergunta em relação a isso, me escrevam aqui. Tchau!